Olá, seja bem-vindo à nossa comunidade digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família e da família, com certeza. Estamos aqui juntos para louvar, engrandecer esse nome todo-poderoso e muito mais, para que essa palavra venha ter efeito nas nossas vidas, para que sejamos melhores a cada dia. E para isso, graças por você estar conosco aqui e também convidamos a mais pessoas também, se você conhece mais alguma pessoa que possa estar junto conosco nessa comunidade digital, tudo por Zoom, tudo fácil, onde tem internet, tem sinal, estamos juntos conectados nesse amor de Cristo Jesus, o amor que nos impulsa e que nos dá ânimo para falar a muitas pessoas. E para isso, nós estudamos a palavra todas as quintas-feiras com estudo bíblico e domingo no culto da família. Então sejam muito bem-vindos e que mais e mais pessoas possam conhecer também através deste ministério. Que estamos no YouTube com as gravações, aí nós temos também na radiovineyard.net, para você também estar conectado nessa rádio com louvores e adoração 24 horas por dia. Então, venha se juntar conosco para que possamos estar divulgando mais a palavra de Deus. E se você puder estar contribuindo conosco também, se você sentir que pode estar fazendo, temos aqui alguns instrumentos, como o Pix, e nos Estados Unidos, como Zelle, Cash App, Venmo, ou fale conosco. Estamos juntos nesse ministério. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É isso aí, aqui estamos, né, para louvor da glória do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Toda quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, né? E em nossos estudos bíblicos nós buscamos conhecer um pouco mais da palavra de Deus e como a gente pode operacionalizar essa palavra na nossa vida. E os dois últimos estudos que nós fizemos, nós falamos sobre Lucas, onde nós falamos sobre negar-se a si mesmo. Quando Jesus fala, olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E esse estudo é bastante interessante caso você deseje ser um seguidor de Jesus, né? Caso você não queira ser um seguidor de uma denominação ou de uma igreja ou de uma religião, mas seja seguidor de Jesus. E no estudo da semana passada nós falamos sobre examinar as Escrituras. Jesus nos incentiva a examinar as Escrituras. São temas que nos remetem a tomar decisões. Se eu quero negar-se a mim mesmo, eu tenho que tomar uma decisão. E se eu quero examinar as Escrituras, eu tenho que tomar uma decisão. Então, nós estamos cheios de decisões na nossa vida. A partir do momento que nós acordamos, nós temos que decidir se a gente levanta ou não da cama, se a gente troca ou não de roupa, se a gente toma ou não café. Enfim, a gente tem que decidir, né? E a nossa vida é uma vida de decisões. Se vamos ou não, e uma das decisões mais importantes é se vamos ou não seguir a Jesus, né? Vamos seguir a Jesus ou não? Isso é uma decisão que você e eu temos que tomar. Independente de igreja, independente de religião, de denominação, isso é algo pessoal. E você que nos acompanha nesse canal, você pode, já deve ter visto que nós buscamos uma relação pessoal com Deus. E é isso que Deus quer que você e eu tenhamos. Então, o que nós ensinamos é que você deve ter uma relação pessoal com Deus. Você não deve depender de nada nem de ninguém. Essa decisão é muito importante, se você vai seguir ou não a Jesus, né? É uma decisão importante que você tem que tomar na tua vida. Por quê? Porque isso vai determinar a tua eternidade. Se você e eu vamos passar a eternidade com Deus, ou se você e eu vamos passar a eternidade no inferno. É isso que nós temos que tomar essa decisão. E cabe somente a você e a mim tomar essa decisão. Não depende de ninguém, né? Então eu estou aqui com a Nilza. A Nilza tem que tomar a decisão dela e eu tenho que tomar a minha decisão. Nós não dependemos um do outro. A relação que nós temos com Deus é uma relação pessoal. É uma relação que não depende de nada nem de ninguém. Só depende de você e Deus. Ninguém mais. Mas isso não é somente uma decisão. Temos que tomar uma posição. Porque a gente pode decidir, olha, eu decidi
eu decidi viajar, mas eu não tenho passagem, eu não arrumei a mala, não sei o destino, eu não sei nada. Então, não é só uma decisão, é uma posição. Eu tenho que tomar uma posição. Temos que escolher um lado, para onde a gente vai querer ir, né? E para que isso aconteça, temos que começar. E como é que eu começo? Como é que eu começo a decidir se eu vou estar com Jesus ou não? Eu tenho que começar conhecendo a Deus. E conhecer a Deus não é eu falar assim, eu conheço o presidente da República. Não, você não conhece, você vê, né? Você reconhece, é diferente. Conhecer é quando você caminha, quando você está junto, quando você tem intimidade, quando você sabe os mínimos detalhes da pessoa. Isso é conhecer. Então nós temos que conhecer Jesus, né? Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que dizem. Ah, não, sabe, eu ouvi falar de. Não, 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 não. Deus e Jesus, Deus e o Espírito Santo, ele quer ter uma relação pessoal com você. Então não me importa o que disseram, não importa o que estão falando de Jesus, eu tenho que ter uma relação pessoal com ele. Eu tenho que ter intimidade com ele, eu tenho que caminhar com ele, conhecê-lo de verdade. Não só, não só conhecê-lo porque ouvi uma pregação, porque ouvi uma história. Não, 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 não. Conhecer pessoalmente, você ter uma relação pessoal com esse Deus, conhecer ele de verdade. Escutar a voz do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Mas nós temos que decidir se a gente vai andar com o Espírito Santo ou não, se a gente vai ouvir a voz dele ou não. Você e eu temos que decidir isso. Saber que Deus cuida daqueles que o obedecem. Então Deus vai cuidar de você e de mim se nós estivermos em obediência a Ele. Né? Então, o andar com Jesus é uma decisão, mas tem uma atitude também. Né? Temos que colocar em prática o Evangelho de Jesus. A gente se ouve muito falar, né? E a prática? E a prática? Então, viver esse Evangelho. Né? Então, nossos estudos, os estudos que a gente faz de quinta-feira, que você pode participar, nós falamos conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E aí você vai me dizer, pastor, mas isso aí é muito difícil. Pois é, querido, é difícil sempre para começar, mas depois que você começa, você vai arrancando, aí você vai evoluindo, né? Você vai tendo prazer em servir a Deus, você vai tendo prazer em seguir o Evangelho de Jesus. Ou seja, não é apenas uma decisão, mas também uma atitude. Nós temos que ter atitude. Né? Algumas vezes eu já falei aqui, tem pessoas que aceitam a Jesus e acham que está tudo certo. Olha, eu aceitei a Jesus. Não, você aceitou a Jesus, aceitei. E qual é a atitude que gerou essa aceitação de Jesus? Não é? Você deixou de pecar, você deixou de fazer coisa errada, você deixou de mentir, deixou de matar, você deixou de fazer isso? Tem que gerar, tem que gerar, né, atitudes. Vemos muitas pessoas, inclusive cristãos, né, que reclamam da injustiça do mundo. Ah, eu sou injustiçado. Nós sempre achamos que nós somos os coitados, né? Reclamam que não concordam com o que a vida está lhe dando. Ah, eu merecia mais. Mas eles não concordam, mas não faz nada para a coisa andar. Acham que sempre deveriam ter mais. Pensam que são injustiçados, inclusive por Deus. Ah, Deus não olha para mim. Ah, eu sou... Ó dia, ó azar. Não, 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 calma. E muitas vezes esses seres justificam o seu comportamento dizendo, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Eu sou muito bom, eu ajudo as pessoas, eu olho para as pessoas, eu vejo a necessidade das pessoas. Eu não faço mal a nenhuma pessoa, como se isso fosse um mérito, e na verdade não é, né? Não é. Isso é uma obrigação do ser humano. Você não matar, não roubar, não fazer mal às pessoas, isso
não é um mérito, isso é obrigação nossa como ser humano, para que a gente consiga viver numa comunidade, para que a gente consiga viver nesse mundo aqui, né? Mas muitas vezes nós esquecemos, né? Nós esquecemos que existem várias leis espirituais que regem o universo. E uma das leis mais importantes é a lei da semeadura e da colheita. Essa lei é fundamental. E o Senhor nos traz hoje uma palavra sobre essa lei, né? E nós vamos ver aqui a palavra que o Senhor nos traz. Você colhe o que você planta. Essa é uma lei tremenda, é uma lei espiritual. Ninguém colhe o que não plantou. A semeadura é uma decisão. Você e eu temos que decidir se nós vamos semear ou não. E a colheita é o resultado daquilo que você e eu semeamos. E o resultado daquilo que você plantou vai sair na tua colheita. Se você não plantou nada, não vai colher nada. Muitas vezes queremos colher o que não plantamos. E se alguém quer colher aquilo que não plantou, na verdade isso é um roubo. Porque se você não plantou e quer colher, alguém plantou. Para você colher, alguém plantou. Então, se não foi você, isso é um roubo. Na palavra da semana passada, nós falamos sobre o que fazer. Então, nós tínhamos que tomar uma decisão, ou várias decisões, né, sobre o que fazer na nossa vida. E hoje veremos que as decisões devem ser seguidas de ações. Eu não posso simplesmente tomar uma decisão e não ter nenhuma ação. E nós vamos enfocar em três pontos importantes. Três pontos importantes, né? O primeiro deles, nós vamos falar: somente quem planta, colhe. Ninguém que não plantou pode colher. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Ou seja, Paulo aqui, ele fala à igreja da Galácia. Uma igreja diferente, uma igreja que desejava servir a Deus, uma igreja que queria viver o evangelho de Cristo, uma igreja que buscava o fruto do Espírito. Como nós vimos lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver o fruto do Espírito e os frutos da carne. Dá uma olhadinha lá no Gálatas capítulo 5. Uma igreja que desejava viver o verdadeiro evangelho de Jesus. Ela não queria estar nas beiradas, não queria estar no acostamento. Não, a igreja queria estar na via principal, vivendo o evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que olhava para as necessidades das pessoas da sua igreja, da sua comunidade, que pertenciam ao seu meio, e das pessoas de fora. Uma igreja que era voltada para fora, ou seja, a igreja para fora, não para dentro, como a gente vê hoje, num monte de igrejas que são voltadas para dentro e não querem saber do que está passando lá fora. Mas, na verdade, aqui nós vemos a prática dessa lei espiritual, a lei da semeadura e da colheita. Nós vemos aqui, nesse capítulo 6, né, quando Paulo escreve a essa igreja. A instrução vem com a prática. Ou seja, alguém semeou a palavra na sua vida. Na minha vida, alguém semeou. Alguém deve ter semeado a palavra na tua vida também. Você deve praticar e semear na vida de outros. Quando nós falamos aqui de semeadura, nós estamos falando aqui do ponto de vista espiritual, né? Então, usamos a semeadura como uma forma mais simples para que você e eu possamos entender isso, né? Agora, nós precisamos praticar essa semeadura na vida de outras pessoas. Para quê? Para que haja colheita.
para que haja colheita. Você e eu temos que exercitar isso. Quem deixa de semear, né, pode deixar de semear por causa de situações adversas, situações que na sua família, no seu trabalho. Pode deixar de semear por desculpas que não têm semente. Ele vai dar desculpa, sabe que eu não tenho semente. Pois é, querido, se você aceitou Jesus, você não aceitou Jesus, espero que por uma emoção. Você aceitou Jesus porque você foi tocado pelo Espírito Santo. Então, se você foi tocado, né, que é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça, se você foi tocado por ele, certamente ele já vai te dar uma semente para que você possa semear na vida de outras pessoas. Você muitas vezes deixa de semear porque não sabe como fazer. Sabe o que é, pastor? Eu não sei como fazer. Pois é, querido. Na verdade, o que Deus espera de você e de mim é que nós tenhamos a disposição para fazer. Como vai fazer? Olha, não sei como vai fazer, mas eu sei que se Deus colocou na tua mão, segue o barco. Vamos embora, né? Nós começamos a fazer rádio, a gente não sabia. Hoje está diferente. Quando eu comecei a pregar, eu não sabia, e hoje está diferente. Ou seja, quando você tem a disposição, o Senhor vai tratando você. O Senhor vai te ensinando, o Espírito Santo vai te falando, e você vai abrindo os teus olhos para aquilo que o Senhor quer, né? Ou seja, aumentam as suas dificuldades para que haja colheita. Quando você começa a procurar desculpa, quando você começa a procurar saídas, as dificuldades aumentam. Abre sua Bíblia aí. Em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aleluia! Quem é que dá semente? É o próprio Deus. Aleluia! Deus te dá semente. Deus te dá força, Deus te dá inteligência. Deus te dá sabedoria e discernimento. Deus coloca a semente na tua mão. Basta você estar disposto a semear. Essa palavra é fundamental. Disposição. Nós temos disposição para fazer um monte de coisa. Mas muitas vezes, para semear a palavra de Deus, a gente não tem essa disposição. Parece que não existe um ganho. Na verdade, se você e eu aceitamos a Jesus e temos esse prazer de sermos filhos de Deus, nós vamos ter o prazer de levar a palavra. Nós vamos ter o prazer de semear a palavra na vida das outras pessoas. Enfim, não importa, não pode ter nada que te segure, nada que te barre, nada que te impeça. Ou seja, você tem que ter a disposição. Quando você planta, você colhe. E é o que a gente vê aqui. Plante e então você vai colher. Você planta e você vai colher. O segundo ponto que eu gostaria de falar com você fala sobre você só colhe o que foi plantado. Se não foi plantado, importa se foi por você ou por outro, mas você só pode colher aquilo que foi plantado. Veja aí Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Muita gente quer dar uma volta em Deus, né? Muita gente quer ou acha que pode dar uma volta em Deus. Mas aqui a palavra é muito clara, de Deus não se zomba. Muita gente quer enganar, mas se você vai lá no Salmo 139, Deus ele esquadrinha, Deus ele sonda os nossos corações. O estudo que nós fizemos na quinta-feira passada, nós falamos sobre examinar as Escrituras. Nós temos que examinar as Escrituras. Não só para conhecimento, mas para vivência, para adaptá-las ou para
aplicá-las na nossa vida. Né? Não é adaptar nada, vai aplicar na tua vida. Né? Muitos pensam que podem enganar Deus ou que podem fugir da semeadura. Sabe o que é? Eu tenho cargo na igreja, eu tenho um monte de função e parece que a coisa vai por aí, né? Mas você só irá colher o que você plantou. Isso acontece também na nossa vida secular, né? Você só vai colher aquilo que você plantou. Veja que essa é uma lei espiritual e não do mundo. Essa lei espiritual não depende da chuva para que a semente cresça. Ela não depende da terra, se é uma terra boa, que está bem adubada. Ela não depende do clima, se chove, se faz sol, se está o tempo temperado. Essa lei espiritual só depende de cada um de nós. Depende de nossas decisões e das nossas atitudes. Essa lei espiritual, ela funciona assim. Esse é um conceito muito importante e muito sério que nós temos que viver. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia! Nós não podemos esquecer que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Vivemos num mundo em que todos os demônios estão soltos aí. O pastor está amarrado. Não, querido, eles estão todos soltos aí. Mas quando nós temos a Jesus como nosso Senhor, quando nós somos cheios do Espírito Santo, os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. E não importa o tamanho do demônio, a quantidade de demônios, isso aí não pega nada. Na verdade, o que importa é a tua e a minha relação com Deus. É essa a nossa proteção. Se semeamos para a nossa carne, na verdade nós vamos semear o quê? Nossos desejos, nossos anseios, nosso orgulho, né? Nossa vaidade. Nós vamos semear coisas da carne. Né? A nossa satisfação pessoal. Aí vai o pastor ungido de Deus. Isso aí não quer dizer nada. Sabe quantas pessoas eu converti esta semana? Pois é, primeiro, você não converte ninguém, quem converte é o Espírito. Segundo, se você estiver contando, tem alguma coisa errada aí, né? Porque você está semeando para a tua carne. Né? É diferente quando o Pelé fez 1000 gols lá, né? Isso é diferente. Ele tava contando para quê? Porque ele queria um recorde. Agora, por que você está contando? Você quer algum recorde? Nossa semeadura, quando a gente semeia para a carne, a gente semeia para a nossa satisfação pessoal. Nós não semeamos porque nós queremos agradar a Deus, nós não semeamos porque nós temos uma direção de Deus ou um mandato de Deus. Essa semeadura da carne é uma semeadura que serve para o mundo. Mas, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ela não serve para Deus. Deus não olha isso. Aliás, isso aí vale nada para Deus. Não vale nada. Né? Colheremos, na verdade, nós vamos colher os piores frutos quando a gente semeia para a carne. Por isso, Paulo nos adverte para semearmos para o Espírito, tendo o fruto do Espírito na nossa vida. Não é? O fruto do Espírito em nossa vida. Não são os frutos, é o fruto do Espírito em nossa vida. O fruto do Espírito nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de viver. O fruto do Espírito. Então, quando eu semeio no Espírito, eu não estou preocupado. Eu sei que quem vai fazer a obra é o Senhor. Eu sei que quem vai trazer ou converter ou convencer a pessoa é Jesus, não sou eu. É o Espírito Santo que está lá. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Jó. Abra sua Bíblia lá em Jó,
capítulo 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo eles cegam. Ou seja, tem um ditado que diz que quem planta vento, colhe tempestade. A palavra do Senhor, lá em Provérbios, tem vários versículos que falam justamente sobre isso. Ou seja, você só colhe o que você semeia. Se você semeia o mal, você vai colher o mal. Se você semeia o bem, você vai colher o bem. Se você semeou maldade, você vai colher o quê? A maldade. Se você semeou o amor de Deus, aleluia, o que você vai colher? O amor de Deus na sua vida. É isso que você vai colher. Essa lei espiritual existe desde a criação do mundo. Desde que o mundo não era mundo ainda, já existia essa lei espiritual. Mas é você que deve escolher. Não depende de Deus, não depende de mim, só depende de cada um de nós. Por isso que a gente tem que fazer? Plante somente as coisas boas. Plante as coisas boas. Plante os frutos do Espírito. Não fica preocupado com os frutos da carne, não. Não fica preocupado com as coisas da carne. Semeie no Espírito. E o terceiro e último ponto que eu queria falar com vocês é: a colheita é proporcional ao seu plantio. Você nunca vai colher mais do que você plantou. Veja aí o que Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando você semeia, o quanto você semeia, o quanto você vai colher. Certo? Essa é a lei da semeadura. Essa colheita é proporcional à sua semeadura. Você goste ou não, essa colheita é proporcional à sua semeadura. Jesus nos ensina a semear, mesmo que algumas sementes não germinem. Ah, pastor, mas sabe, eu semeei na vida daquela pessoa, mas não deu em nada. Pois é, o, o, o germinar não depende de você nem de mim, né? Depende da pessoa, do trabalho que o Espírito Santo vai fazer na vida dela. Depende de como ela ouve a voz do Espírito, né? Mesmo que algumas não germinem, você não tem que ficar preocupado. As que germinarem produzirão muitos frutos. Não se esqueça que é fundamental isso, que o crescimento vem de Deus. Não depende de nós. Porque quem convence do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Nós somente fazemos o quê? Semeamos. Então, quando eu semeio, eu não tenho que ficar preocupado se vai germinar ou não. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Eu tenho que semear. Porque quando eu semeio com o amor de Deus no meu coração, eu vou colher isso. Veja o que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, Paulo ele não fala aqui, olha, vamos só, como a gente vê, algumas igrejas, algumas denominações em que se fecham nelas e... Não, ele fala aqui, olha, a semeadura deve ser para todos. Devemos semear para todos. E principalmente os da família da fé. Principalmente aqueles que estão na nossa comunidade. Sabendo que Deus dá a semente. Sabendo de que Deus dá o crescimento. Sabendo que a Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, nós temos que plantar o máximo que a gente consegue. Você só colhe o que planta. Essa é a lei espiritual. E ela é aplicada a quem semeia. Ela é aplicada a quem se dispõe a semear e trabalhar. Ela é aplicada àqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso,
o que nós devemos fazer é plantar o máximo que nós podemos. Quando nós plantamos, nós vamos ter frutos. Nós vamos viver esses frutos. Então, não esqueça desses 3 pontos que são muito importantes. Tenha sempre em mente que Deus sempre estará com você, sempre estará te dando força, sabedoria, discernimento. Ele sempre vai estar com você. Mas a decisão de semear é somente sua. O crescimento, quem dá é Deus. E só vamos colher o que semeamos. Se você deseja que Deus te dê a semente, se você deseja que Deus faça crescer o seu fruto, se você deseja estar debaixo dessa lei espiritual, entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, feche os teus olhos e repita comigo essa oração agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço. Senhor, eu te peço. Recebe a minha vida agora nas tuas mãos. Recebe a minha vida nas tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. E faça-me, Senhor, participar dessa lei da semeadura. E faça-me, Senhor, participar dessa lei da semeadura. Toma a minha vida nas tuas mãos. Toma a minha vida nas tuas mãos. E envia-me, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá. E envia-me, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá. Coloco minha vida, Senhor, ao teu dispor. Coloco a minha vida ao teu dispor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez e deseja continuar crescendo no conhecimento desse Senhor, desse Jesus, desse Salvador, vem falar com a gente. Né? Pode ligar para nós, pode mandar um correio eletrônico, enfim. Mas se você tiver alguma dificuldade, a gente recomenda que você procure uma igreja mais próxima da sua casa, que fale do poder de Deus, uma igreja mais próxima da sua casa, que tenha Deus, os milagres de Deus na sua vida e que esteja focada na cruz. E você que já tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não tem feito nenhuma colheita, porque, na verdade, você não tem semeado. Ou o que você tem colhido tem sido tão pouco que mal dá para você se sustentar. Mas deseja hoje se reconciliar com Deus e passar a colher muitos frutos. Feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me perdoa. Me perdoa. Se eu não tenho vivido a lei da colheita. Se eu não tenho vivido a lei da colheita. Mas, Senhor, eu quero viver agora. Eu quero viver agora. A lei da semeadura. A lei da semeadura. Para que eu possa colher. Para que eu possa colher. A 30, 60 e a 100 por 1. A 30, 60 e a 100 por 1. Como me promete a tua palavra. Como me promete a tua palavra. Me perdoa mais uma vez, Senhor. Me perdoa mais uma vez, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma a minha vida nas tuas mãos. Enche-me do teu Espírito Santo. Enche-me do teu Espírito Santo. E que eu possa, a partir de agora. E que eu possa, a partir de agora. Receber essa semente das tuas mãos. Receber esta semente das tuas mãos. E semear. E semear. Onde o Senhor mandar. Onde o Senhor mandar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E vamos semear, porque é isso que o Senhor espera que você e eu façamos. Que nós trabalhamos, que nós façamos algo, que nós estejamos dispostos a fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Feche os teus olhos, receba aí a bênção apostólica, a bênção do Senhor que está lá em 2 Coríntios capítulo 13. E que a graça do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima quinta-feira no estudo bíblico. E se você tem aí algum pedido de oração, a gente tem orado todos os dias. Todos os dias nós temos uma relação bastante grande de oração e nós temos orado todos os dias por diversas situações. E se você tem um pedido, manda aí para nós
e nós vamos juntos estar entrando em luta espiritual, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. E vamos, em nome de Jesus, vencer, porque é isso que o Senhor quer colocar na nossa mão. Tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.